O meu nome é Joana e hoje venho falar sobre trabalho sombra. E qual foi a minha experiência e como é que eu hoje em dia faço trabalho sombra. Eu descobri o trabalho sombra há cerca de ano e meio e foi transformador, definitivamente. E desde então uso frequentemente no meu dia-a-dia e tornou-se uma ferramenta muito valiosa no meu processo de trabalho interior. E hoje vou partilhar como é que fiz este processo e como é que eu faço hoje em dia. E porque é que acho que todos nós deveríamos fazer, mas pronto. A minha terapeuta, a Patrícia, é especializada em trabalho sombra. Ela estudou psicologia e depois foi para esta área. E eu recomendo vivamente acompanhamento profissional para quem quiser explorar este lado mais profundo de si. E vou deixar o contacto da Patrícia na descrição do vídeo. Mas não é só com a Patrícia que eu trabalho a minha sombra. Uma ferramenta que eu uso é o ChatGPT. E eu também vou explicar-vos como é que eu uso o ChatGPT e vou incluir no vídeo um exemplo para saberem como é que eu faço isto. Mas pronto, vamos por partes. Antes de mais, o que é o trabalho de sombra? Pronto. Então, o conceito de sombra foi introduzido pelo psicólogo Carl Jung e refere-se às partes de nós mesmos que reprimimos ou rejeitamos. São características, emoções ou comportamentos que aprendemos a esconder e muitas vezes nós escondemos aquilo porque nos ensinaram que eram errados, ou fracos, ou inaceitáveis. Por exemplo, pode ser raiva, inveja, necessidade de atenção ou até vulnerabilidade, porque infelizmente muita gente encara a vulnerabilidade como sendo uma fraqueza, que é exatamente o oposto. Mas isso também dá para outro vídeo. O facto é que a sombra não desaparece só porque a ignoramos. Ela continua a influenciar-nos de uma forma inconsciente, muitas vezes através de padrões de comportamento, reações emocionais intensas ou conflitos, não é? Basicamente a sombra é como se carregasse uma mochila cheia de coisas que fingimos que não estão lá, né? Mas que pesa ali mesmo. Temos ali uma mochila pesada nas costas, não está nada lá. Porque nós está nas costas, nós não vemos, está lá atrás, está escondido. Pronto, então gostamos muito de fazer de conta que não a temos. E o trabalho de sombra é o processo de reconhecer que carregamos uma mochila, em primeiro lugar, ir à mochila, abri-la e começar a ver o que é que está lá dentro. É reconhecer essas partes de nós, reconhecer que elas existem, né? E depois integrá-las. Por isso, não é corrigir uma parte de mim ou eliminar, não. Eu não eliminei nada em mim, não corrigi nada em mim nestes 3 anos. Eu tomei consciência de partes de mim e integrei-as, aceitei-as. E houve muitas que só o facto de quando eu tomei consciência que elas existiam, elas desapareceram. Elas só precisavam que eu admitisse que eu tinha aquela característica, ou tinha aquele padrão. Como é que isso é feito na prática? De diversas formas. Para quem não está habituado, realmente acho que um apoio profissional é uma excelente forma de começar, porque é guiado. Por exemplo, eu lembro-me que
com a Patrícia na nossa primeira consulta, ou melhor, antes da nossa primeira consulta, ela enviou-me uma série de questionários muito pouco convencionais, onde fazia perguntas muito estranhas, mas que me faziam refletir nas minhas respostas. Porque no trabalho sombra, não é? Nós começamos a compreender como é que o porquê das nossas palavras, ações e pensamentos. É um processo, não aparece assim do nada, é um processo mais ou menos lento, depende das pessoas, não é? Mas nós começamos a compreender o porquê, nós começamos a ver o porquê. Mais tarde, eu peguei, e não foi muito mais tarde, eu costumo ser muito rápida em tudo, apliquei esse conhecimento que eu tinha com a Patrícia e apliquei com o chat GPT para trabalhar partes do meu passado. E foi muito útil, e esse conhecimento prático que eu quero vos transmitir. Porque é que eu ainda continuo a trabalhar com a Patrícia, mas porque é que eu usei o chat GPT? Houve uma altura na minha vida que eu quis mesmo mergulhar no meu passado, nos meus traumas, e compreender quais eram os meus padrões de comportamento e o porquê desse comportamento. E era um trabalho mesmo muito intenso. Eu já costumava fazer journaling, ou escrever um diário, onde passam as coisas pela mente. Faço isso desde os meus 10 anos. No entanto, eu precisava de alguém que me fizesse perguntas. E podia ser um terapeuta, um amigo, mas o que eu queria era tão específico, era um trabalho tão intenso que precisava de outra solução, porque ninguém ia estar disponível 5 ou 6 horas por dia, certo? E eu queria fazer aquilo de uma forma mesmo intensa. O porquê? Porque a minha medicação não estava a funcionar, não é? E eu estava a ter muitas emoções para trabalhar e tomei consciência que muita coisa também vinha de traumas da minha infância e eu queria livrar-me o mais rápido possível disso tudo. Na altura, tipo, tirem-me deste filme, quero sair daqui, eu quero sentir-me bem. E então disse, ok, eu quero mergulhar no passado. E numa das minhas interações com o chat GPT, porque eu uso a nível profissional, e é excelente, por exemplo, para escrever e-mails, que é uma coisa que eu uso muito, e eu fez clique e resolvi experimentar e resultou lindamente. Pronto, e vou-vos passar também essa dica. Então, vamos lá explicar como é que eu faço com o chat GPT. Temos uma nova adição ao vídeo, Maria Grace, para quem não a conhece, Maria Grace Kelly. Já me faz companhia há 8 anos, ou mais, 8 acho. Mas, voltando ao GPT, primeiro eu escolho uma altura do dia em que tenha paz e sossego, para me poder concentrar em mim própria, sem estar a ser interrompida. De seguida abro o chat GPT e numa prompt nova, ou uma caixa de texto, escrevo: Olá GPT, porque eu sou simpática com o GPT. Sou simpática, ou pelo menos esforço-me por ser simpática com toda a gente, também mantenho com o GPT. Mas escrevo: hoje gostava de fazer o trabalho sombra numa situação do meu passado. Achas que me podes ajudar? Acima de tudo, gostava que me fizesses perguntas para eu conseguir identificar as minhas sombras. É importante dizer ao GPT que queremos fazer trabalho sombra. À partida, ele já saberá o que é. Até, pelo menos, já sabe comigo.
Em geral, ele costuma responder sim, sim, estou disponível. Ele dá sempre uma resposta simpática e dizer que quer ajudar. E então, a seguir, eu escrevo o texto com a situação que quero trabalhar. Assim, a seguir a gravar este vídeo, eu vou pôr o exemplo prático que fiz para aqui. Por isso, vocês, a continuação do vídeo comigo vai ser a parte prática do GPT, que também gravei e vou juntar. Mas pronto, agora vou explicar como é que faço o exercício. Por exemplo, o exemplo que eu usei é um exemplo real, que é uma coisa que me acontecia quando era pequena e que eu acho que ainda tenho coisas para trabalhar. Então aproveitei e trabalhei isto enquanto gravava este vídeo. E o texto que eu escrevi é: quando eu era pequena, os meus colegas de escola não gostavam de brincar comigo. Eu não era escolhida para jogar ao elástico com eles no recreio. Passava os recreios sozinha, por vezes levava o meu bordado para ter algo que fazer. E submeto o texto ao GPT. E ele, o output dele, já fez uma série de perguntas. E logo a primeira pergunta que ele faz é: o que sentias na altura quando percebias que não eras escolhida pelos teus colegas? Exemplo: tristeza, rejeição, raiva, solidão e outras emoções. E eu, basicamente, li a pergunta, fechei os olhos e transponho-me para essas ocasiões em que era posta de lado pelos meus colegas que não queriam brincar comigo. Eu passava os recreios sozinha. E escrevo aquilo que me vai na aula. Lembro-me que me sentia sozinha, nem era a rejeição. Eu simplesmente queria brincar, divertir-me. Sentia-me mesmo só. E aproveito para analisar o meu corpo. Quando a primeira vez que li esta pergunta e meditei ou interiorizei o que estava a sentir na altura, lembro-me que sentia a zona do esófago a arder um bocadinho, queimar levemente, e depois sobe ao coração, não é? E automaticamente, como já estou habituada a estas sensações de desconforto, respiro fundo e descontraio o corpo para relaxar. Porque o trabalho de sombra, quando eu o faço, é um trabalho de introspeção. Eu tento realmente compreender o que se passou comigo na altura. Eu transponho-me para aquele momento e acabo por reviver pelo menos partes da situação. E começo a trabalhar automaticamente com isso. Como já fiz o vídeo sobre como lidar com as emoções, já vos posso dizer que analiso as emoções corporais, descontrai o corpo e pronto. Tento levar as coisas calmamente. A seguir, leio a segunda pergunta seguinte, que neste caso é: que história ou crença formaste sobre ti próprio ou outros com base nessa experiência? Por exemplo, não sou suficiente, as pessoas não gostam de mim, tenho de me isolar e outras ideias. E eu volto a fechar os olhos, volto-me a transpor para aquele momento e a primeira coisa que me surgiu na cabeça foi: eu não valho nada. Essa é a minha crença associada a esses momentos. Pode não ter começado aí, a crença de eu não valer nada, mas com os meus colegas essa crença foi reforçada. Pronto. No final, submeto as minhas respostas outra vez ao GPT para ele analisar, porque ele vai formar novas perguntas e depois, com todas as respostas que eu dou, ele vai conseguir encontrar padrões também de comportamento nas minhas próprias respostas. Por isso,
não é só o texto inicial que ele encontra sombras, vai ver também sombras nas minhas respostas. Porque o truque é esse. No final de eu fazer esta introspecção toda, de ele me fazer as perguntas, de eu refletir, de ver como é que está a minha mente, quais são os pensamentos na minha mente, quais são as emoções no meu corpo. A última coisa que eu peço ao GPT é para ele me identificar as minhas sombras em tudo que eu escrevi. Então ele aí começa a dizer, olha, podes ter isto, podes ter isto. Ele começa a identificar possíveis sombras e dá sugestões de como é que eu as posso trabalhar. E eu depois reflito sobre aquilo que ele disse, ver se ressoa a verdade, se não ressoa. E aí eu tenho que ser muito honesta, tenho que pôr o orgulho de parte, porque às vezes leio coisas que não gosto, não é? Porque nós muitas vezes não gostamos de ouvir que fazemos ou pensamos de uma determinada forma, não é? Ou nos comportamos, mesmo sendo verdade, e mesmo nós sabendo que é verdade, não é? Não gostamos. Portanto, por isso é um exercício que é preciso muita honestidade. E é isso. O trabalho de sombra é desconfortável, porque lá está. Muitas vezes nós queremos ignorar aquilo que temos guardado dentro de nós. Propositadamente rejeitamos e pomos de lado. Mas é a mesma coisa que pôr terra para debaixo do tapete. Está lá, não desaparece, não é? Desta forma, nós podemos realmente ver o que é que temos escondido e, finalmente, livrar-nos disso, certo? Livrar-nos dos preconceitos. Não é livrar-nos das situações. As situações vão estar sempre lá, simplesmente mudamos de perspectiva, compreendemos-las e pomos o preconceito de lado. E o preconceito, eu acho que os maiores preconceitos que eu tive foram comigo própria, nem foram com os outros. Eu sou altamente preconceituosa comigo própria, infelizmente. Mas agora já nem tanto, mas mesmo assim deparo-me às vezes com cada um. Mas pronto, devagarinho está a ir ao sítio. Usar ferramentas como o ChatGPT é útil. Trabalhar como profissional é excelente. Deixa a escolha de cada um. Eu acho que um profissional, outra pessoa, é sempre mesmo muito importante. Eu estou sempre rodeada de profissionais para me ajudarem. Mas também já comecei a perder um bocado a vergonha da cara. Porque eu já tive muita vergonha. Eu já tive muita vergonha de dizer que ia ao psicólogo, eu já tive muita vergonha de dizer que ia ao psiquiatra, eu já tive muita vergonha de dizer que ia a uma terapeuta espiritual. Não ajuda. E eu preciso facilitar a minha vida, por isso deixei de ter vergonha. Ou comecei a perder a vergonha. E a minha vida está mais fácil. Pronto. Espero que tenha ajudado. Se quiserem escrever um e-mail para conversasbipolares@gmail.com, por favor, façam. E agora vão ter, o vídeo continua com o exemplo do ChatGPT, que eu explico mais um bocadinho, para quem quiser ver como é que é. E aqui está o exemplo que eu dei no texto. Isto ia ser um bocado complicado de transcrever tudo para a descrição do YouTube, então decidi juntar também como vídeos. Eu abri a prompt, não é? Eu estava a escrever ao mesmo tempo que estava a fazer o exercício no GPT
estava a escrever o texto para o vídeo, então fiz copy-paste e olha, o copy-paste foi tão bom que escrevi mesmo 2 numa prompt nova, escrevo. Mas pronto, acho que não há problema. O que interessa é vocês perceberem como é que eu faço as coisas. Pronto, então escrevi ao GPT qual era o objetivo desta prompt, né? Que é fazer o trabalho de sombra. Depois, ele é sempre simpático comigo nas respostas, o GPT é um amor comigo, não tenho queixas. Depois descrevi qual era o problema, também é um copy-paste do texto, que quando eu era pequena os meus colegas de escola não gostavam de brincar comigo e eu não era escolhida, ou seja, só agora é que eu estou a reparar que tenho aqui um erro gramatical, vou ter que corrigir o texto inicial, mas pronto, escrevi a situação e ele responde-me já com uma lista de perguntas, com números, são em termos já todos numéricos, o que é excelente. Porquê? Porque, por exemplo, tem aqui o que sentias na altura quando percebeste que não era escolhida pelos teus colegas. E eu depois, mais tarde, respondo ao GPT, lembro-me que me sentia sozinha, não era rejeição, eu simplesmente queria brincar, divertir-me, sentia-me só. Pronto. 2, pergunta 2. Que história ou crença formaste sobre ti própria ou sobre os outros com base nessa experiência? E eu respondo, eu não valho nada, esta é a minha crença, pode não ter começado aí com os meus colegas, mas reforçou. 3. Como essas emoções ou crenças ainda te podem estar a influenciar hoje? E eu, boa pergunta, GPT. Tenho uma tendência a isolar-me, em especial se não estiver a sentir confortável com as pessoas. Definitivamente que tenho uma ferida de rejeição ainda a chatear. Isso é óbvio. Ando a trabalhá-la. Pronto. Como veem, a cada uma das perguntas eu vou respondendo e volto a submeter. E ele vem-me com outra lista de perguntas, não é? E por acaso estas estavam bastante interessantes, que é uma das perguntas anteriores foi quando recordas essa experiência, como sentes o teu corpo? Há alguma tensão, desconforto ou outra sensação física? Ele próprio toca nessa parte física. Né? E é por aí que ele começa, que eu digo que sim, que sentia a zona do esófago a arder e a queimar levemente. Né? E ele diz, quando sentes esta sensação no esófago e no coração, o que achas que o teu corpo te está a tentar dizer? E mais uma vez eu vou em introspeção, meditação, tentar ver o que é que me aparece na mente. Porque a nossa mente conversa connosco, nós é que não costumamos prestar atenção, não é? Costumamos pôr palavras. Quando entramos nestes processos de meditativos e de introspeção, começamos a ouvir-nos um bocadinho mais. Com a experiência, vai lá. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Pronto. E depois eu voltei a responder às perguntas usando os itens. E depois ele voltou a fazer outra ronda de perguntas, mas eu aqui achei, pronto, hoje estou a usar isto mais para exemplo e disse, ok, não, o GPT, usando trabalho de sombra, poderias por favor identificar as minhas sombras relativas a este episódio, que esta é a segunda parte do exercício. Por isso, a primeira parte eu faço sempre ele a fazer-me perguntas, que é para eu começar a entrar na onda do que se passou, voltar àquele ponto que me marcou de alguma forma. E vou fazendo várias rondas de perguntas. E depois paro e diz, ok, agora com base em tudo que eu respondi, identifica-me sombras, o que é que achas? E ele pôs-se a identificar. Pronto, falou do sentimento de solidão, não é? Pronto, e acho importante porque ele diz a possível sombra e a pergunta exploratória. E eu pensar 2 vezes, será que é verdade, não é verdade? Pronto. A crença de não valer nada, o isolamento como defesa, desconfiança ou dificuldade em socializar, por acaso não é o caso, força não reconhecida, a tua capacidade de enfrentar situações difíceis sozinhas pode ter sido subestimada ou reprimida. Pronto. De forma poderias reconhecer e celebrar a resiliência que esta experiência te deu.
É um ponto interessante. Eu ainda não li estas partes todas, estou agora a ler convosco. A relação com a vulnerabilidade. E pronto, e é isso, basicamente. Espero que isto vos ajude.